Tá, gente? Então, boa tarde, né? Começando aqui o Fórum de Divulgação e Discussão dos Trabalhos de Conclusão de Graduação e Pós-Graduação da UFPB, né? Acho bom que o nome é autoexplicativo e a ideia aqui desse projeto de extensão é pegar os trabalhos de graduação, pós-graduação dos alunos da UFPB e fazer uma apresentação online com comentários de pessoas de fora, né? Então, a ideia aqui não é nem, na verdade, avaliar o projeto, né? Não é tipo uma banca, mas a ideia é mais criar laços, né? Criar laços, fazer com que os nossos alunos tenham essa oportunidade de discutir com pessoas de fora, porque eu acho que é um perigo muito grande na filosofia, talvez mais do que em outras áreas, a gente está sempre circulando nos mesmos meios, conversando com pessoas com opiniões parecidas, né? E às vezes quando a gente sai da nossa faculdade, vai para o mundo, a gente toma um choque de ver que as pessoas têm opiniões diferentes. Não é uma questão especificamente aqui da UFPB, nem de nenhum lugar, acontece em todos os lugares, e a ideia aqui é meio que tentar criar essas redes de discussão mais amplas, né? Então, por isso que às vezes eu nem tenho necessariamente a vontade de escolher alguém que estude o mesmo exato assunto, né? A ideia aqui é meio como se fosse uma conferência. Vou apresentar aqui meu trabalho na Anpof e tem pessoas da plateia que são pessoas que são filósofos, etc. Não necessariamente estudam o seu próprio assunto, né? E você tem o desafio de fazer uma apresentação que seja inteligível, que seja interessante para outras pessoas, né? Não necessariamente para aquelas pessoas que você já trabalha no dia a dia. Então hoje aqui a gente está com o Pedro de Sá Torres Barbosa, né, que é aluno do mestrado lá do nosso programa de pós-graduação em filosofia da UFPB, né? Ele vai apresentar o trabalho chamado Sobre o que não há, né? A gente vai ter como comentário o outro Pedro Merluzzi, né, que é professor da PUC do Rio, doutor em filosofia pela Universidade de Durham, né, que também trabalha com metafísica. Então, dito isso, eu vou passar aqui a palavra para o Pedro. Pronto. Obrigado. Eu queria agradecer ao professor Danilo e ao Pedro Merluzzi, né, dois velhos conhecidos meus de outros tempos, pela oportunidade de poder apresentar, pelo menos, né, o meu trabalho, né? O que eu pretendo fazer aqui, mais do que tudo, é dar uma noção, não necessariamente do objeto central do meu trabalho, mas das motivações que me levaram às investigações que eu estou fazendo agora, né? Minha dissertação se centra primariamente no que se chama de Meinongianismo modal, né? Que tem entre seus proponentes o, né, mais famoso, Francesco Berto e assim por diante. Mas o que me levou a eles foi um caminho quando eu descobri o filósofo austríaco, o Meinong, né? O Meinongianismo vem dele, né? E o Meinong é um personagem importante na história da filosofia analítica, mas que permaneceu um pouco sob a superfície, por assim dizer, escondido meio da ortodoxia, por assim dizer, da filosofia analítica. Aí pode passar o próximo, certo? Então, primariamente sobre o capítulo 1 da minha dissertação, certo? Onde eu vou apresentar justamente qual é o caminho, qual é a minha motivação, por que eu estou estudando o Meinongianismo modal, porque eu estou preocupado primariamente com a questão do que se chama da questão do ser, né? A origem desse termo, né, a questão do ser, vem do Martin Heidegger, né? Mas por uma questão de coincidência, eu acho que ele, né, ele estava certo nas motivações, mas não necessariamente com relação
a proposta dele, né? Eu não me comprometo eu queria deixar isso claro, eu não me comprometo com o Heidegger somente reconhecendo que quando ele disse que a filosofia esqueceu da questão do ser, esqueceu do ser, ele estava certo. Então, a questão aqui não é tratar da questão do ser enquanto existência, como é comum, certo? Mas tratar do ser como objeto em si das nossas investigações, como aquilo sobre a qual nós estamos preocupados, é a condição de possibilidade de falar de existência, certo? E eu queria criticar a noção comum da universalidade do ser com a existência, certo? Pois, para mim, falar é sempre falar de algo. Isto é, gostaria de também justificar que semântica é dependente, ou melhor, subordinado à ontologia, certo? E para que eu possa fazer isso, claro, eu preciso delinear os limites, por assim dizer, do que é e banir o que não é. Pode passar para o próximo slide. Eu queria começar com essa citação do Leibniz, né, no Principles of Nature and Grace, do artigo 7, né? The first question which should be rightly asked would be, why is there something rather than nothing? Certo? Traduzindo livremente, né, a questão que nós devemos, a primeira questão que nós devemos fazer aqui é por que há algo e não o nada? E eu discordo que esse é o primeiro passo de uma metafísica, em certo sentido. Parece mais uma questão uma questão de teologia ou da origem do mundo, né? Por que há o ser, por que há o nada? Não sei. Sabe, existem várias explicações, mas não é isso tanto que importa. O que é? O que é importante para mim é, dado que algo é, seja lá o que isso signifique, dado que algo é, o que significa dizer que algo é, certo? E é desse ponto que eu quero partir. Pode passar a próxima. Veja que a questão não é causação, primariamente, mas é uma questão do que de um delineamento dos termos, né? Se queremos falar sobre o que significa o ser, então precisamos separar saber o que separa isto do nada. Isso é aqui entendido como uma categoria ontológica mais básica da qual participam todas as coisas, entendeu? E nesse sentido dizer o que não é parece absurdo e paradoxal. Passo para o próximo. Essa é a primeira frase, salvo engano, sobre o que há, né? Ele toma como pressuposto, né, que a pergunta primordial da ontologia, né, é o que é que há, né? E nesse sentido, ele se aproveita meio que de uma ambiguidade uma ambiguidade da noção de ser em quase qualquer língua, né? É um termo largo, polissêmico, e sobre a qual ele aceita muitas acepções, certo? E ele se aproveita disso para poder colocar meio que subrepticiamente, né? Ele vai deixar isso explícito mais tarde, que tudo existe, certo? Não é que tudo há, que tudo é, de alguma maneira, mas que tudo existe, né? Pois somente através somente a existência poderia dar um critério de identidade adequado para as nossas entidades. Passo para o próximo.
Como contraponto, eu gostaria de parafrasear uma famosa do Meinong, né? Isso é a tradução do Celso Braida. Muito boa. Quem gosta de paradoxos pode muito bem dizer: há objetos a propósito dos quais você pode afirmar que não há tais objetos. E aqui o Meinong, ele também se aproveita dessa ambiguidade do verbo haver para justamente deixar explícito que ele está aceitando duas acepções diferentes e que uma é mais fundamental do que a outra. Certo? De tal maneira que ele quer dizer aqui que existem coisas tais que há coisas tais que não existem tais coisas, né? Ele quer e o que ele vai colocar como uma categoria ontológica fundamental nesse sentido é o que ele vai chamar de ser o ser tal, né? O So-Sein, né? Como ele chama em alemão. Passo para a próxima. Danilo, eu comecei quando? Não sei, mas pode continuar. Porque eu perdi aqui a hora. Pronto. E aqui, voltando novamente ao Heidegger, certo? Em sua palestra, o que é a metafísica, declarou que isso se tornaria uma das mais famosas frases, né? Que é o nada nadifica. Aqui ficou, eu não sei se foi o software que está sendo usado aqui para a apresentação de slides, mas ficou a formatação errada. Mas aí ele diz, né, o nada nadifica, né? E deixando de lado essas críticas mais superficiais que se pode fazer do caráter enigmático, né, dessa afirmação, eu queria deixar uma outra interpretação sem, claro, me comprometer com defender uma interpretação do Heidegger, nada. Eu estou tomando posse dessa ideia para apresentar minhas próprias ideias, que é o nada trivializa. Com isso eu quero dizer que a contemplação do nada e sua assunção em nossas teses filosóficas terão um efeito imediato de trivializar tudo o que dizemos. Isto é, se falar sobre o nada é possível, então não temos critérios para identificar o ser do não ser. E, portanto, não podemos mais distinguir entre verdade e falsidade. O que significa, por sua vez, que não poderemos dizer que temos conhecimento. Afinal, seja lá qual for a sua posição sobre a questão da justificação, né? Todo conhecimento deve ser um conhecimento verdadeiro, né? Ele deve ser um conhecimento acerca do que é, certo? E eu defendo que isso vai ter ramificações fundamentais por toda a filosofia, né? Mas isso é para outra hora, na verdade, né? Eu só queria deixar essa ideia. Passo para a próxima, por favor. Quer dizer, volte, só para fazer um comentário a mais sobre essa questão. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Eu sou Francesco, não sei se todo mundo me conhece, mas la mia pregunta è la seguinte, sobre l'ultimo trecho che você estava comentando, Pedro. Sim. Você estava falando que se falar sobre o nada é possível, então não temos critérios para identificar o ser do não ser. Isso. Então não podemos distingui-los. Mas a minha pergunta é a seguinte, mas dado que a premissa é se falar sobre o nada é possível, eu acho que o consequente deveria ser relativizado ao contexto de fala. Ou seja, a partir da linguagem, se falar sobre o nada é possível, através da linguagem, então a linguagem, dentro da linguagem, não é possível construir um critério tal que me permita de distinguir entre nada e o ser. Mas isso não significa que nós não temos em absoluto algum critério sobre isso. Essa é uma interpretação correta?
Ou você estava dizendo, porque eu não estava presente no começo da apresentação, então não sei qual é exatamente todo o contexto. Certo. Eu não lembro se você estava aqui, mas eu comentei mais cedo que uma das minhas ideias que eu quero defender é que a semântica, certo? O significado dos nossos atos de fala, falando nesses termos, né, eu não me comprometo tão seriamente com esse, né? O significado do nosso discurso, ele é subordinado à ontologia. Ou seja, só podemos falar significantemente sobre o que é. E isso não pode partir da linguagem, porque a linguagem ela não oferece nada além do que está sendo dito, por assim dizer. Ela não pode sair de si mesma por si só. Por si só se torna uma mero enunciação, se torna um conjunto de palavras que nós usamos certo? Mas para que nós possamos ter um entendimento dessas palavras, para que elas façam sentido, é necessário que nós provenhamos uma metafísica que nos dê uma ontologia, e eu vou separar aqui, e eu vou subordinar as coisas aqui. É a metafísica que vai nos prover uma ontologia adequada para que possamos falar das coisas. Você vai ver que eu vou apresentar essa questão um pouco mais à frente nos próximos slides. Ok, obrigado. Nada. Pode passar. Sim. Antes que você passe, para não perder o fio da meada, quando eu quero dizer que o nada trivializa nesse sentido, é que acho que todos nós sabemos que podemos provar coisas por vacuosidade, né? Se tudo é verdadeiro, então a verdade se torna trivial nesse sentido, né? Se torna uma e aí nós não sabemos se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se torna tudo nesse sentido. O que eu quero dizer é que a linguagem depende de que nós possamos separar a verdade de falsidade e, portanto, que possamos separar o que é do que não é. Pode passar para o próximo. E aqui eu quero voltar para Parmênides, né? E foi quando eu li Parmênides que me deu um toque para essa questão. Aceitar o nada, em nosso discurso, para além de algo similar a uma figura de linguagem ou por analogia, podemos falar de nada como um conceito limite do nosso discurso. Pois precisamos de uma palavra para essa ausência ontológica que nós sentimos quando temos de definir o que é o ser, né? Porque parece que o ser ele resiste definição nesse sentido, né? Então, citando o Nestor Luiz Cordeiro, eu esqueci o título do livro, mas se você procurar o livro dele sobre Parmênides, é um livro excelente, gosto muito. Ainda que eu tenha certas discordâncias. Com efeito, se nada existisse, nada haveria para pensar. Sem o que está sendo, afirma Parmênides, não encontrarás o pensar. Por quê? Poderia perguntar ao aluno ao seu mestre. Porque o mesmo é pensar e aquilo pelo qual há pensamento. Pensamento e ser são indissociáveis. O pensar reconhece uma única causa e é em virtude dela que há pensamento. O fato de ser, que é o seu único objetivo. E é graças a eles que encontrará o pensar. Veja que no início o Nestor ele fala em se nada existisse. Né? Eu não colocaria nesses termos, né? Porque aí ele está fazendo o mesmo equívoco que eu tentei acusar anteriormente de fazer de associar necessariamente o ser com a existência, certo?
Mas também serve para dar exemplo de como essa espécie de interpretação parece onipresente ou muito mais forte no nosso discurso, né? Às vezes a gente nem para pensar, sabe, quando você vai pesquisar o problema do não ser, por exemplo, no Google, você vai achar muito o problema da não existência, né? Que é muito como é interpretado, né? Se não existe, então como é que se pode referir? Mas se eu estou me referindo a algo que não existe, então de alguma maneira ela precisa existir para que eu possa me referir a ela, certo? E o problema não parece ser esse, certo? Afinal, parece que naturalmente faz sentido falar em situações hipotéticas, contrapositivo, ficções, círculo quadrado e etc. Tudo isso parece fazer sentido de alguma maneira, ainda que algumas dessas coisas nunca possam existir, nunca poderiam ser, né? Afinal, por exemplo, poderia ser o caso que César não cruzou o Rubicão. Mas uma vez que César cruzou o Rubicão, se tornou um fato estabelecido, né? Portanto, mas ainda faz sentido pensar na hipótese, né? Então César não cruzou o Rubicão com o seu exército, ele foi condenado e executado pela República Romana, né? E como é que se explica isso, certo? Pode passar para a próxima. O paradoxo toma forma tão somente quando assumimos, como Quine, que ser e existência são uma coisa só. E eu sei que pode parecer que eu estou me repetindo muito, mas é porque eu quero deixar isso extremamente explícito quando eu estou discutindo essa questão. O problema só toma substância quando nós queremos associar o ser com a existência. Porque se nós podemos dissociar essas coisas, então podemos delinear exatamente os limites do nosso discurso propriamente, sem ter que criar complexidades conceituais. O Pégaso pegasiza, né, como quer o Quine, né, tornar verbo, né, tornar como se fosse uma coisa que age, né, enfim, que cria uma categoria artificial, uma categoria ontológica artificial que não esclarece a questão. O que é que significa dizer que o Pégaso pegasiza, afinal? Certo? Para além de uma certa analogia, uma certa forma de dizer, se torna um objeto vazio, entendeu? Né? Como eu estou dizendo aqui, se tudo existe, como podemos falar sobre o que não existe? Como podemos falar de unicórnio, da montanha dourada, se isso não existe? Como podemos falar do círculo quadrado, se é um objeto contraditório? E, portanto, é impossível de existir. Se ser e existência são o mesmo, então falar essas coisas é falar de nada. E nesse sentido é que causa o problema. E ele só pode ser solucionado quando nós entendemos essa separação, ao meu ver, pelo menos. Todo o corpo da literatura da ficção, da humanidade, parece perder sentido nesse aspecto. Passa para o próximo, por favor. Então, eu queria encerrar com essa apresentação da noção de meta-ontologia. Até onde eu entendo, o Van Nijlegen, né, ele é um quiniano, né, de alguma forma. Mas eu acho que a maneira como ele apresenta essa questão da meta-ontologia é útil didaticamente. Ela parece que nos dá um termo para o que nós queremos falar, né? Por exemplo, para explicar, talvez uma analogia seja apta. Imagine que você compra um apartamento novo e você tem uma restrição. Todos os seus móveis, eles não podem ser desmontados, né? Aqueles móveis montáveis, né? Todos eles têm que passar pela porta, né?
da sua casa, inteiros, de uma vez só. E para o Ivangen, o que ele faz a ontologia são esse mobiliário, certo? Como diz o Russell, né? Eu não me lembro exatamente, que é o Introdução à Filosofia Matemática, que ele fala ele fala em ontologia como o mobiliário do real, né? Então, usando essa analogia, o tamanho da porta, as dimensões da porta é o nosso filtro. E os móveis são os objetos das nossas ontologias, certo? É o que nos dá, o que dá forma às nossas ontologias, o que nos permite falar significantemente, certo? E é na meta-ontologia, se nós estamos entendendo a ontologia como esse mobiliário do real, isso é como se fosse uma lista de coisas que são. E aquilo que dá forma e dá substância a essa lista de coisas é a meta-ontologia. É aqui que estão as nossas considerações de cunho metafísico. São essas pressuposições, certo? Pode passar a próxima. A primeira posição em meta-ontologia que eu queria considerar é a questão do deflacionismo. Né? O deflacionismo é a tese de que somente podemos aceitar, em nossas ontologias, objetos que atendem a certos critérios de identidade claros. Um critério de identidade, segundo Berto, eu esqueci de colocar o texto, me perdoe, mas é o texto dele de 2013. Se você procurar Francisco Berto de 2013, você pode achar. Que ele fala, enfim, é o problema metafísico de entender como objetos são um e o mesmo ou diversos e distintos. Não se refere, portanto, a problemas epistemológicos de identificação, né? Não é sobre o que podemos saber, mas é sobre o que há de fato. A questão pode ser elaborada da seguinte maneira: dados os objetos A e B, como sabemos que são idênticos? Pode passar para o próximo, por favor. Puxa vida, ficou faltando um slide aqui. Acho que eu esqueci de incluir no final. Eu fiz mais uma versão que eu tinha feito uma explicação mais detalhada dessa questão. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Ficou faltando coisa aqui, desculpem, viu? Eu vou ler aqui. Certo. De acordo com vou citar o Berto de novo. Puxa vida, tá errado isso aqui. Bem, eu vou tentar falar de memória aqui, tá certo? O que os deflacionistas procuram é um critério de identidade claro. É sobre o que nós sobre como é que podemos identificar estas coisas que são, ao contrário das coisas que não são. E o deflacionismo, ele procura fazer essa identificação reduzindo ao máximo as coisas que são. Eles querem, como é o deserto chamado deserto de Quine, né, como ele quer colocar. Né, como ele diz, né, para aqueles que apreciam paisagens desérticas, né, a favela, por assim dizer. Eu sei que o termo parece pejorativo, mas é só como ele diz, né? Ele fala slam. A favela de entidades de seu Uruguai, eu acho que é como ele chama, nos parece feio, né? Ele apela para uma intuição estética aqui, né? E em outro momento ele diz, né? A barba de Platão é frequentemente desfia, né? Eu esqueci a palavra exatamente, a navalha de Ockham, né?
Então, o deflacionismo ele pretende ele pretende somente incluir aquilo que tenha critérios de identidade claros, certo? E para o Quine, somente aquelas coisas que existem nós possamos verificar sua existência, segundo as nossas melhores teorias científicas. Então, somente essas coisas podem ser incluídas em nossas ontologias, certo? Não há entidade sem identidade, né, como ele quer. Tudo mais que estiver fora desse critério de admissão, né, existência, em uma ontologia, não merece o estatuto de ser. E aí causa a questão da univocidade do ser com a existência. Pode passar para o próximo. Deveria ser deflacionismo aqui, inflacionismo aqui, mas perdoem o erro aqui. O termo inflacionismo pode parecer pejorativo, afinal ela nos dá a ideia de inchaço ou de excesso, né? Lembrando como o pai se refere à favela de entidades, por assim dizer. Parafraseando Friedrich e Mendelssohn, né, que é Modal Logics, o nome do livro, não há nada de inflacionário sobre o inflacionismo, pois o inflacionismo não postula mais existentes do que o deflacionismo, né? Não postula mais existentes, olha só. Isto é, para o inflacionista, a referência, o significado dos termos de fato, necessita ser algo, mas nem sempre precisa ser existente. A distinção entre ser existente se mostra como um caminho para a resolução do problema levantado por Platão, né, no Parmênides. Se o problema está em postular entidades que não existem, então simplesmente precisaríamos de categorias ontológicas adequadas para comportar essas referências, e não eliminar essas referências, o que causa o problema em primeiro lugar. Certo? Passo para o próximo. Um exemplo de metaontologia inflacionista é justamente aquele do Alexius Minon, que compreende que a caracterização do seu objeto, o seu ser tal, né, é independente da sua existência, isto é, garante que seja possível, ao menos hipoteticamente, postular objetos de todo tipo sem que eles estejam comprometidos a priori com o estatuto de existência. E quando ele quer dizer ser tal, essa questão da caracterização é uma questão complicada e causa problemas, né, realmente, mas é só para dar um gostinho, né, como é que isso se dá na filosofia analítica, né? O ser tal é aquilo sobre o qual nenhum objeto pode prescindir para que ele seja de fato. É o limite último do ser, fora do qual nada. Certo? Pode passar próximo. Em conclusão, eu espero pelo menos ter dado uma ideia, uma plausibilidade, uma noção daquilo, das minhas motivações, né, do que me leva a fazer as minhas investigações em metafísica, né? Eu queria deixar claro, essa questão é importante. Se eu estiver certo, e isso é uma coisa difícil de se assumir em filosofia, eu pretendo que dá uma sistematicidade, uma noção de sistematicidade para a filosofia analítica. Porque agora é muito comum em filosofia analítica que ela seja fragmentada, né? Que ela tenha muitos campos, muitos problemas, às vezes uma carreira inteira é feita a partir de um problema muito específico, a saber, Gettier, né? E me parece que quando a gente está pensando sobre... eu gostaria de comparar a situação da filosofia analítica atual com a escolástica medieval tardia, onde começa-se a pensar em questões muito pequenas, muito peculiares, muito, por exemplo, numerologia, buracos, ou sombras, enfim, a gente começa a olhar, se perder nas árvores, quando nós deveríamos primeiro olhar para a floresta, para as suas características gerais, certo?
Então eu queria, pelo menos, deixar essa ideia para reconsideração da nossa ortodoxia, da ortodoxia, por assim dizer, na filosofia analítica, né? E recuperar intuições básicas sobre questões metafísicas que possam propiciar terreno firme, onde a filosofia possa firmar suas fundações. Eu fiz uma alusão a isso, só para concluir, que sem o delineamento correto e claro das nossas categorias meta-ontológicas fundamentais, a gente se perde em conceitos. E se perde em conceitos sem substância. Nós começamos a pensar que as coisas são caixas pretas, né? Que a gente pode considerar só essas questões em isolado, perdendo a noção do todo. Né? Essas questões elas não estão fora de um sistema maior de realidade. Então essa é a minha ambição maior, né? Construir um sistema nesse sentido. Muito obrigado. Certo, então vou fazer uma pergunta rápida. Não é nem uma pergunta, na verdade. Eu estava ouvindo sua palestra, né? Eu achei assim que você deu bastante peso a essa ideia do paradoxo da não existência, né? Agora, eu achava que você precisaria motivar melhor esse paradoxo, porque para mim eu não achei paradoxo nenhum. Fala assim, como podemos falar do círculo quadrado se esse objeto contraditório, portanto, impossível de existir? Se ser e a existência são o mesmo, então falar dessas coisas é falar de nada. Eu acho que sim, é falar de nada. No sentido de que você não tem nenhuma constante que aponta para nada, né? E isso não é tão paradoxal, até porque se você for pegar uma teoria como a de Russell, a maioria das coisas que eu falo, eu não estou falando sobre nada. Não tem nenhuma constante. A maioria das coisas da maioria do meu conhecimento é por descrição, de modo que ele não se refere a nada específico. Né? Então, seria a mesma coisa de falar de Jacarta, um lugar que eu não conheço, nunca tive contato com Jacarta, falar do círculo quadrado. Né? Então, você poderia dizer, não, tudo bem, então o problema é que todas essas afirmações sobre coisas que não existem seriam falsas. É um caminho, né? Beleza. Né? Mas eles falam assim, aparentemente todo o corpo da literatura e ficção perde o sentido. Será que perde o sentido a ficção por ela ser falsa? Né? Então, assim, eu não tenho nenhuma posição específica, né? Não é minha área, eu não me vejo muito compelido a pensar sobre essas coisas. Mas eu achei que são três coisas aí, né? Um é aboutness, o outro é valor de verdade e o outro é sentido, né? Você está meio que misturando as três. Então, será que se minha afirmação não é sobre nada, significa que o valor de verdade é falso? Pode ser, mas daí significa que o que eu falei não tem sentido, né? Eu achava que como você teve um peso muito grande nesse paradoxo, né? Eu acho que ele deveria ser mais bem motivado para você ter realmente um problema que esteja motivando sua solução. Porque a princípio, para mim, eu não vi problema aqui. Eu julguei tudo muito normal. Porque eu começo do pressuposto de que nós não podemos falar de qualquer coisa é sempre falar de algo verdadeiro, em certo sentido. De uma certa maneira, falar sempre. Então, eu não quero. Eu acho que
você aceita falar quando você assume que ser e existência são a mesma coisa, e você aceita falar ao mesmo tempo de Batman, de Superman, de Homem-Aranha, Sherlock Holmes, etc., você meio que não tem como explicar apropriadamente, ou melhor, ser meio que um lado conceitual, como isso é possível, porque você perde qualquer conexão referencial entre a linguagem e a coisa. E sem a conexão referencial, nesse sentido, o que separa? Lembra quando o Quine, quando está criticando lógica modal, ele está dizendo, imagine um homem gordo possível na porta. Aí ele começa ele está à esquerda, ele está à direita, ele está sem camisa, está com camisa, enfim. Ele critica porque ele abre a porta, a lógica modal, né, a metafísica modal, ela abre a porta para uma certa indefinição, ao seu ver, dos termos, né? Parece que faltaria para ele algo em asserções modais que torna complicado, se não impossível, nos referir a eles. Esse problema só surge e só se torna uma questão problemática porque ele não pode aceitar que esses objetos possíveis, certo, eles sejam incompletos de certa maneira, que haja uma certa indefinição sobre todos os seus aspectos. Fazer os comentários mais gerais, eu vou dar uma sugestão em relação a esse próprio argumento. Precisa de muito mais trabalho, viu, Pedro? Porque, de fato, a conclusão não se segue das premissas. E aqui, particularmente, tem várias maneiras de explicar como o discurso ficcional é compatível sem pressupor uma ontologia mainonguiana. Por exemplo, isso já é feito na história da filosofia analítica. O Frege e o Russell oferecem propostas para isso ser feito. Por exemplo, a tese dos nomes do Russell, de que nomes próprios são abreviações de descrições. Então ele consegue explicar o significado de vários termos que aparentemente não tem referente. Então, assim, nesse caso, assim, é um tema que você pegou, mas esse argumento tem que ser muito trabalhado. Já tem um século de literatura sobre isso. Ele está apresentado de maneira muito geral. É que eu fiz um resumão aqui nessa apresentação do primeiro capítulo. Então eu tive que deixar muita lacuna explanatória. Mas é possível fazer isso, entende? Isso relaciona com a sua crítica final, digamos assim, uma crítica metodológica ao estado da arte da filosofia analítica. Em primeiro lugar, eu discordo assim, da sua crítica factualmente, porque muitos dos trabalhos em metafísica contemporânea são trabalhos em grandes sistemas. Você tem vários sistemas que as pessoas tentam desenvolver. Tem o neo-humanismo, tem o essencialismo disposicional, tem metafísica de processos. Tem uma infinidade de diferentes teorias que tentam unificar. Aqui em trabalho, especificamente, ele precisa dos detalhes, porque tem muita literatura disponível. E assim, a sua afirmação metafilosófica no final não conecta com o seu trabalho no início. Porque são dois temas distintos. Primeiro, para defender a tese do Van Inwagen, que a ontologia mainonguiana diz respeito à meta-ontologia, já é uma tese controversa. E essa é uma tese totalmente diferente daquela que você iniciou o trabalho, que é criticar que ser e existência são a mesma coisa. Criticar a univocidade do ser. Então, a minha sugestão é foca em uma coisa, porque senão claramente você vai dar margem a esse tipo de objeção que eu estou apresentando. Então, esse era meu comentário sobre isso especificamente. Ponto final, volta aí. Não, quando eu quis falar que é do estado fragmentário da filosofia, eu quis falar na filosofia como um todo. O que eu mais vejo... Mas é muita coisa, Pedro. Você não leu tudo da filosofia, você não fez um estudo.
qualitativo para determinar, entende? Entendo. Eu não faria essa afirmação, é minha sugestão, porque senão claramente você vai dar margem a objeções óbvias. Você tem uma afirmação, você tem que ter uma boa evidência em prol dela. Eu acho que esses sistemas, como você citou, eles são mais exceções do que regra. De acordo com qual literatura? Como assim? Qual literatura? Por exemplo, você mencionou o caso do Gettier, como se fosse uma coisa específica. Na verdade, não é. O Tim Williamson, que é um dos principais filósofos contemporâneos, tem abordagens ao problema com knowledge first. E aí dá uma explicação sistemática à noção de conhecimento. Os externistas tentam dar uma explicação sistemática. Então, assim, eu não vejo qual seria a sua percepção. Talvez você tenha lido artigos específicos de uma literatura que não sejam assim. Talvez, é uma questão a se considerar. Eu vou pensar sobre isso. É, só ler mais também. Mas eu acho que também poderia se dar um exemplo um pouco mais concreto, por exemplo, a questão da univocidade da existência, em Quine, em maneira particular mais forte, é ligado ao critério de identidade. Só que é exatamente esse critério de identidade que fixa uma vez por todas, supostamente, que significa ser existente. Solo que, por exemplo, há elementos que não satisfazem esse critério de existência. Já com isso, por exemplo, toda a abordagem de Quine se mostra como sendo falaz. Por exemplo, segundo o critério de identidade dele, todas as coisas se comportam como objetos discretos, ok? Então preservam algumas propriedades, por exemplo, aquela de ser sumados, mas, por exemplo, quando você aplica esse critério às células, por exemplo, as células quando se gera, se duplicam, etc., não correspondem a propriedades aritméticas dos objetos discretos, não se podem aplicar a esse tipo de entidades. Ok? Então, por exemplo, isso mostra que não há uma única maneira de existir e então de ser por ele. Ou seja, como objeto individual, discreto, que se comporta de uma certa maneira. Há outros tipos de objetos. Por exemplo, quando você tem uma chama, um fogo, um fogão, e por causas ambientais o fogão, esse incêndio se divide. Você tem dois incêndios ou é só um, o originário? Então, esse tipo de evidências mostra que aquele critério não se pode aplicar de forma unívoca. Então, cai, sem entrar em questões mais técnicas, mais profundas, digamos assim, como a questão da indiscernibilidade das partículas quânticas, por exemplo. Ou seja, há um conjunto de fenômenos ao qual não se aplica esse critério da univocidade do ser. Então, já partindo disso, você pode atingir, com esses exemplos, a toda uma discussão que já mostra vários caminhos que quebram esse tipo de discursos, ok? Isso pode ser uma coisa interessante para investigar, para começar a investigar. Só antes que eu possa falar sobre isso, deixa eu só fazer uma complementação para o Pedro Merluzzi. Esse comentário, isso é importante, esse comentário metafilosófico que eu faço, nesse sentido, isso não está na minha dissertação. É uma motivação que eu tenho e que eu pretendo reavaliar. Não, é interessante você ter essa motivação, Pedro, e principalmente esse é um espaço público, você pode... É uma coisa que não está na minha dissertação, porque eu justamente não queria me comprometer a ter que defender isso na dissertação. Pode ser uma motivação sua, uma intuição. Mas é quando você defende, faz essa afirmação, aí você está aberto a objeções óbvias, né, como a que eu fiz. Mas eu entendo, sim, claro, você tem todo o direito e deve, inclusive. Eu tenho que voltar a essa questão em outro momento. Talvez escrever sobre isso e afinal e fazer uma investigação mais aprofundada sobre esse problema em específico. Mas era mais porque eu tenho essa sensação meio assim, e é vaga, uma coisa meio vaga que eu tenho de que
as diferentes áreas da filosofia elas não estão se conectando coerentemente. Às vezes me parece quando está falando, por exemplo, em epistemologia, em justificação, em ética, em metaética, parece que nós não estamos falando do mesmo corpo conceitual. Entendeu? E às vezes me parece que se fala uma coisa em um lugar cujas pressuposições metafísicas cujas pressuposições metafísicas contrariam algo que é dito em outro lugar pelo mesmo autor que tem pressuposições que estão em contrariedade às vezes. Isso é algo vago, tipo algo que me vem à mente quando eu leio alguns artigos de alguns autores. E talvez seja uma percepção equivocada, mas às vezes parece que a gente, filosofia analítica, está meio preso à picuinha filosófica, por assim dizer, né? E pode ser uma percepção equivocada, justamente. Estou aberto a essa possibilidade. Quanto ao comentário do Francesco Maria, de fato é uma questão interessante, né? Parece que, mesmo entre as coisas que existem, nem todas elas parecem se comportar metafisicamente da mesma maneira, né? Mas veja, isso é uma questão interessante porque me parece que, se, por exemplo, há questões problemáticas com relação à identidade em entidades a nível de mecânica quântica, né? Sem querer entrar nos meandros conceituais dessa questão, mas, por exemplo, vamos dizer que você tem um objeto A que existe, que se comporta metafisicamente de uma maneira diferente de outro objeto B. Mas se eles estão em um mesmo contexto, vamos dizer assim, da realidade, ou seja, eles fazem parte, essas coisas fazem parte da realidade, então precisa que haja alguma outra forma, então parece que é uma limitação do entendimento do todo. A realidade é de uma maneira só. E essas diferenças entre categorias particulares de objetos, elas devem ter uma coerência entre si que seja explanada por essa teoria do todo. Então, não me parece que é uma questão de que haja diferentes formas de existência, mas me parece que é uma limitação epistemológica de entendimento, nesse sentido. Ainda que eu não possa dar uma explicação sobre isso, mas a minha intuição sobre essa questão é essa. Todas essas coisas, e outras tantas mais, elas são de alguma maneira. E nós precisamos saber como dar conta, em um único sistema filosófico, de explicar tudo isso. Claro, mas único não significa unívoco. Essa é a questão. Univocidade é outra coisa. Univocidade significa que tem um único e é entre todos o mesmo modalidade de existência. Essa é a diferença. Sim, mas algo que existe, entre todas as coisas que existem, há algo que conecta todas essas coisas em uma única categoria. É nesse sentido que eu quero dizer, é um conceito guarda-chuva que deve dizer o mínimo necessário. Mas é exatamente aquilo que tenta fazer Quine, só que não consegue. Você consegue porque se você traduz algo que é único, como a realidade como um todo, em algo que é unívoco. Você precisa focar sobre as conexões entre as coisas, que são todas diferentes, para dar, como dizer, um pluralismo da existência, que não significa ter um sistema contraditório, significa ter um sistema onde o critério de unificação
não é unívoco, que é depois aquilo que faz Quine, errando, claramente. Entendeu? Então, tem essa diferença entre único e unívoco, conectado ou em relação a unívoco, que é muito mais profunda de como está sendo pegada, que foi pegada na discussão. E naquela época se tentou exatamente eliminar objetos que as pessoas não gostavam, por ideologia, por algo. Por exemplo, todos os objetos intencionais, digamos assim, são excluídos pelo critério de Quine. Ok? Mas que significa isso? Que não existem? Diz, como não existem? Nesse contexto intelectual, no contexto imaginífico, existem. Então, como podemos tratar a existência nesse outro contexto e de uma forma similar ou unificá-la com o critério de existência daquilo que eu acho que é a realidade concreta dos indivíduos e tal, respeitando as diferenças, porque a gente tem que respeitar as diferenças, porque se tentamos unificá-los, entramos em contradição. Aqueles que toda a teoria de Quine deriva de um problema fundamental, que era o mesmo problema da existência do conjunto e todos os conjuntos. O que mostra aquele exemplo? Que existem coisas que não podem pertencer a um único domínio, ou seja, que não respeitam o critério de identidade que define o que é ser um conjunto. E a identidade mesmo é o conjunto de todos os conjuntos e não pertence então aos conjuntos, então não é um conjunto. Então tudo isso é ligado, não é fragmentado ou vazio. Foi uma tentativa que se revelou errada porque surgiram depois outras questões que enfraqueceram esse tipo de abordagem. Mas a pergunta que você se faz é correta. Como eu consigo encontrar uma maneira para unificar a realidade de forma consistente, sem cair na univocidade? Eu acho que esse deveria ser o foco dessa questão, da questão que você está se colocando na cabeça, está se pondo na cabeça. Porque é uma questão muito interessante. Então, pelo que eu entendi, Francesco, a sua crítica seria que, ao mesmo tempo, o Pedro está falando contra a univocidade do ser, só que ele está pressupondo uma univocidade da existência, né? Então, Sì, parece che da alguma forma... Como se ele quisesse substituir uma univocidade por outra, porque aquilo que impede ele se liberar do problema da univocidade é não conseguir diferenciar de forma nítida, neta, clara, a distinção entre o que é único e o que é unívoco. Isso é pertinente, realmente. Eu não havia considerado por esse lado. Obrigado, viu? De nada. Tem uma distinção também que não está clara na apresentação, mas seria interessante você falar, Pedro. Se existência espaço-temporal, que uma pessoa ela pode aceitar na sua ontologia que algumas coisas existem sem ter localização espaço-temporal, como os platonistas, por exemplo, pensam. E aí elas poderiam explicar as entidades ficcionais, sem ser um descritivista, apelando a, enfim, objetos que existem, mas não no espaço-tempo. Me parece que no sentido que o Platão dá, e puxa vida, eu não... Platão está muito longe das minhas... Mas veja só, parece que no sentido que ele vai falar, parece que dá uma diferenciação clara entre existir e ser. Aliás, ele coloca, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, ele vai colocar essas entidades não espaço-temporalmente localizadas como mais fundamentais, como mais reais do que a existência. Então, parece que não... E como a origem das coisas que existem, né? A maçã ideal é mais real do que a maçã que está na minha frente. Mas não parece que ele está querendo falar que é mais existente
do que a maçã existente. Parece que ele está falando mais de que ele tem uma categoria ontológica mais fundamental. Mas aí eu não vou me comprometer com isso, porque não é objeto da minha dissertação, é só uma intuição sobre Platão, e intuição vai e volta, eu não posso me comprometer com isso. Mas claro, né, acho que um exemplo mais sobre esse tipo de coisa, acho que é o David Lewis, né, quando ele vai falar de que objetos possíveis são objetos reais, concretos, mas que não existem. O realismo modal, nesse sentido, aí realmente, eu acho que em um dos textos dele, ele diz explicitamente que ele não entende modos de quantificação que não sejam existenciais, nesse sentido. Eles existem, mas a atualidade é um indexical. Então eles são meramente possíveis relativamente ao nosso mundo, mas relativamente ao mundo deles, eles são atuais. Existem. O atualismo, né? A atualidade para o Lewis é um indexical. Varia do mundo. Mas é porque ele estava fazendo referência justamente à proposta de quantificação meinongiana, né? Que ele está dizendo que ele não entende essa mais de uma forma de entender o quantificador existencial. É isso aí. Ele não entende mais de uma forma de entender o quantificador existencial, senão dessa maneira. Né? Porque aí os meinongianos vão defender que existem outras formas de quantificação existencial que não se comprometem com a existência espaço-temporal, nesse sentido. Uhum. E realmente, no mundo possível, eles são reais e existentes no mundo possível. Né? Talvez o valor não sei. Acho que o David Lewis é um exemplo mais concreto disso, porque o Platão tem muita incerteza sobre essa questão de interpretação do pensamento, né, dele, né? E se a gente for partir para platonismo, neoplatonismo, né, aí a coisa desanda mesmo. Eles estão falando de metafísica platonista, não do Platão em si. Mas é complicado mesmo. Eu só vou falar o comentário final, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Agradecer, participar. Foi bom ver a evolução do seu trabalho, viu, Pedro? Eu tinha visto antes, agora eu vi que ele está mais claro, está mais bem argumentado, você está na direção certa. Então foi um prazer acompanhar o seu trabalho, parabéns. Eu fico feliz que você lembra, né? Você lembrou de mim. E um abração aí pro Francesco também, um grande amigo. Muito obrigado. Um beijo. Valeu. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, Pedro.